A época mais rígida dessa época da ditadura foi em meados dos anos 70, principalmente depois do assassinato do Herzog, ou teve uma outra época similar a essa rigidez? Não, na verdade, logo depois da Revolução, começa no primeiro... Aqui em Jacareí muita gente. Muitas pessoas de Jacareí eram levadas para serem investigados, para prestar depoimento, esclarecimentos, tanto no Exército em Caçapava como no CTA. O CTA pegava mais a turma de São José. E tem gente que ia lá, ficava um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias fechado, sem saber por quê. Um dia pegava, trazia ele embora e ele não prestava esclarecimento, não fazia nada. Era uma intimidação muito grande. Isso é um terrorismo. Fora o terrorismo que existia depois, de outras circunstâncias. Mas isso acontecia muito. E isso vai aumentando no final dos anos 60 e no início dos anos 60 foi... Quer dizer, no final dos anos 60 foi, na verdade, quando a ditadura faz uma Constituição, que é o Arte Institucional número 5, o AI5, e, na verdade, ele troca ali o seguinte: fica autorizado a fazer o que eu bem entender. E não tem que, se não tiver na lei, a lei somos nós. Acabou. O ditador, o chefe do poder, vira o rei. E os representantes dele nas cidades, que você não sabe nem se são representantes ou não, mas se põe de poder decidir a vida de todo mundo. Só falta estabelecer quem vai casar com quem. Porque pensam que mandam em tudo. Essa é a situação da ditadura. Pensam que mandam em tudo. Lei, ora leis, eu estou acima da lei. A lei sou eu. Se põe de rei. Como eu diria na França, né? Que a lei é o próprio rei. Não é verdade, não pode ser assim. Nesse momento que a gente... esse recrudescimento, para mim o pior foi a instituição do AI-5. Porque com ele, eles ficam autorizados a fazer o que bem entende. É o que chamam de o golpe dentro do golpe, né? Exatamente, ali foi um recrudescimento maior ainda. Foi isso. Quando o presidente, o ex-presidente, morre por quê? Porque ele era ele e o ex-presidente, o ex-ditador, né? O general Castelo Branco. E morre nesse meio tempo. Todo mundo que podia representar um perigo para as intenções deles, e as intenções dele nessas alturas já estão envolvidos com uma porção de pessoas que não fazem outra coisa que não seja saquear o país. Então, Juscelino, Jango, Lacerda, quer dizer, todos os nomes, e fora as cassações. Então, eu saía no jornal aquela de dezenas de cassações, fulano, direitos políticos cassados, não pode falar, não pode... É uma situação que quem não viveu não tem noção do terror que é aquilo. E outros que viveram, mas na verdade passaram ao largo daquilo, alguns até amigos meus defendem aquela situação. Eu os respeito, porque vivemos numa democracia, cada um tem o direito de pensar e agir, desde que não agrida ninguém, como queira, mas não podemos pensar em voltar isso nunca. E a sua entrada na política em 68 foi uma consequência disso tudo? Foi uma consequência disso tudo, quer dizer, então quando acabam os partidos e tal, e aí nós já tínhamos essa consciência da necessidade da participação, fomos procurados para que tivéssemos um candidato. E, na época, assim, não, Didi, vai você. MDB. MDB. E eu, então, me pus de candidato do MDB. E quando chega durante as convenções, eu tinha 20 anos, candidato a vereador. O senhor foi candidato a prefeito antes, candidato a vereador. Quando chega nas convenções e tal, nós vamos criar 3 sublegendas. A gente nem entendia bem o que... a gente não entendia nada do que eram sublegendas. Sublegendas, na verdade, elas foram criadas para que, como todo mundo foi para o partido do governo, quem não foi caçado. E nos estados e nas cidades existiam grupos antagônicos dentro do mesmo partido. Então criaram as sublegendas, que eram o mesmo partido poder ter 3 candidatos. E então o partido que é o MDB resolveu também ter 3 candidatos. E os candidatos foram, na época, o doutor Jacó Miragaia Lemes, o professor
a Mauri Teixeira Vasques, e na hora você vai ser candidato a prefeito. Eu falei, não, eu quero ser candidato a vereador. Não, só para a gente criar sublegenda, para poder ter mais candidato a vereador e tal. Não era bem verdade, não era nada verdade. E me puseram, aí você fala mais, você tem mais ideia, você puxa a turma, você tal. E aí, então eu virei candidato a prefeito com 20 anos de Jacareí. Foi uma experiência, ao final, na verdade, pela votação, pelo envolvimento que eu tinha, pelos colegas que se elegeram vereador na época, eu tinha uma expectativa de que seria muito facilmente eleito vereador. E não fui, mas não reclamo disso não, você entende? Acho que foi válida o posicionamento, o engajamento de outros companheiros, a conscientização das pessoas. Foi uma situação que eu reputo como positiva. Na próxima eleição... Aí depois também me elegi vereador e tal, e aí fui vereador, uma, duas, três vezes, e aí depois, né, aí eu lógico que alguém pode pensar, mas você começou com candidato a prefeito, depois virou vereador e depois não foi mais candidato a prefeito. E a política, ela tem momentos que as pessoas não estão nem preparadas para ser candidata e vira candidata e ganha uma eleição. Isso, a história é rica nisso, né? Então agora estou falando mais agora de mim. Na verdade, quando eu tinha um posicionamento bem mais espaço dentro do partido, etc., aconteceu que todo mundo sabe disso, eu perdi a esposa, porque com 4 crianças em casa, e tive que tirar o pé do acelerador, tive que diminuir, porque é uma opção. Eu conto isso não para justificar, mas para explicar. Né? Então eu tive que dar uma diminuída e essa expectativa da candidatura a prefeito acabou ficando num segundo plano, e aí começa todo um trabalho. E quando chega agora, eu já achei que estava na hora de parar. Eu fui vereador por muito tempo, me sinto muito bem com isso. É uma situação. Tive a oportunidade de realizar grandes coisas, grandes situações, grandes momentos da minha vida, mas comecei como candidato a prefeito e não terminei aquela trajetória. Voltando a falar um pouquinho da Revolução, da ditadura, né? O senhor, na sua opinião, essa eleição da Dilma, em 2010, fechou um ciclo por ela ter sido uma mulher que foi presa, torturada? O senhor acha que fechou um ciclo nesse sentido de a ditadura começou e agora a eleição de uma ex-presa, fechou de alguma forma? Eu tenho, de alguma forma, às vezes eu também entendo como sendo assim, você entende? Mal comparando, não quero fazer comparações, mas essa situação a gente encontra em outros países também. Né? Agora, há poucos dias, morreu o Mandela, um dos maiores nomes da política no mundo nesses últimos tempos, né? E se a gente voltar mais no tempo, ele passa 26 anos, né? 26, preso. 27, preso. E quando você pensa que alguém está preso, porque foi condenado, porque ele contrariou leis, porque ele contrariou... Então, e se voltarmos, não quando ele foi solto, mas 26 anos antes de ele ser solto, ele era tido pela maioria como alguém absolutamente fora dos padrões que alguém pudesse aceitar. Então, aproveitando, se mal comparando, né? Mas ele também, a eleição dele também é como você falou, fechar um círculo. A eleição da Dilma também, embora por vias transversas, porque para eu que acompanho a política, eu sempre imaginava que o candidato a presidente na associação do presidente Lula, enquanto presidente, não teria sido ela. Entende? Então, foi por umas consequências. Quer dizer, foi uma situação que levou ela a ser candidata. Mas, com certeza, essa sua visão está correta, de imaginar que ele está se fechando um círculo. As pessoas que iniciaram todo o movimento, não foram só eles, né? Existiam muitos movimentos, muitos grupos. Alguns mais radicais, alguns mais teóricos, existiam outros mais filosóficos, outros
o enfrentamento da revolução, da ditadura, ele é feito chega ao ponto de ser quase que o país todo. Mas lá atrás começaram grupos e dentro de todos os níveis sociais, intelectuais e culturais do país. E esses trabalhos da Comissão da Verdade, o senhor tem acompanhado? O que o senhor está achando dessa comissão que foi formada no ano passado? Olha, eu tenho pessoas que têm um entendimento, não deve mexer com o passado e tal. Eu acho que a gente tem que conhecer o passado. Um povo sem um passado e tem que conhecer a verdade do passado. Até porque se não conhecer... Eu estive aqui em Jacareí quando foi a Comissão da Verdade, aquele representante da comissão teve que fazer uma palestra, o deputado Marco Aurélio que eu trouxe, né? Tivemos, e depois ficamos conversando um bom tempo, foi um tempo, eu particularmente me senti muito bem. E eu entendo que o país tem necessidade, como outros fazem também, porque a história sempre é escrita por quem ganhou. Então, nem sempre ela é a verdade. Então, essa correção, essa apuração, porque é muito cômodo as pessoas que não viveram, que não conhecem, principalmente os mais jovens, nem se preocuparam com isso, é cômodo, mas imagina a família das pessoas que sumiram. Como que some alguém? E sumir, na época, sabia-se que não tinha sumido. Foram arrancados de dentro de casa e sumiu. Então, quando chama a Comissão da Verdade, tem que se apurar tudo isso. Agora, esses dias atrás, um general... né, o Rubens Paiva, né? Não, o general vem, do caso do Rubens Paiva, vem e traz a verdade que se alguém não tiver coragem de vir contar, fica difícil de saber. Em que circunstância que o deputado, o Rubens Paiva, no Rio de Janeiro, foi morto. E acontecia aquilo, a imprensa publicava o que os ditadores, porque eu falo os ditadores, porque não era só o presidente que era o ditador. Era uma equipe toda. E fora aqueles que se punham ao lado, você entende? Lá de longe, não, eu sou amigo dos homens. Então, isso era muito comum. Chegar na família do garoto, não só aconteceu na minha casa, como na casa de muitos amigos. Chegavam e iam lá, se punham de amigos, chegavam nos pais e falavam, olha, cuidado com seu filho, ele está no meio de um pessoal aí, e eu sei porque lá dentro tem gente infiltrada que vai entregar e tal. Então é aquele terror o tempo todo. E essas pessoas que são os ditadorzinhos, os informantes. Olha, informantes ainda era uma situação, mas muitos nem informantes. Delator, né? Se punham de que estavam colaborando com o regime e criavam mais terror de todo lado. Então, não pode. E quando o senhor vê, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai, as pessoas serem presas, os ex-presidentes serem presos e no Brasil não acontecer nada, isso causa uma revolta no senhor por conta das circunstâncias ou não? O Aroca velho, já falecido. O Malek Assad, BSL, o Toninho Nunes, Dr. Telmo, todos eles eu tive a oportunidade de conviver, de frequentar, ou concordando, ou discordando, ou apoiando, ou criticando, mas eu vivi a administração da cidade durante todos esses anos, né?